Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar do assunto atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. Nós estamos tratando das demandas, dos detalhes, das preocupações, dos cuidados que a gente precisa de ter para ter um atendimento criterioso, um atendimento seguro, um atendimento confortável, né? Quais são os protocolos de atendimento? E nesse vídeo agora a gente vai falar do paciente transplantado, aquele paciente que vai receber o transplante, aquele paciente que acabou de receber o transplante, né? Da importância do dentista estar perto desse paciente. Essas informações são fundamentais para o dentista, que vai executar os procedimentos, e também para o responsável, o próprio paciente ou algum familiar, né, que precisa de saber dessa importância da presença do dentista perto desse paciente com necessidade específica, no caso do vídeo de agora, o paciente transplantado. O transplante de órgãos e tecidos é uma realidade cada vez mais presente e marcante na ciência. Graças a Deus, a ciência só vai evoluindo e o transplante cada vez mais. Esse paciente que vai ser submetido ao transplante ou que foi submetido ao transplante, né, é necessário você ter essa ciência, ter esse conhecimento e fazer nele ali, juntamente com ele, a pesquisa minuciosa daquelas peculiaridades, daquele mal, né, daquele transplante, daquela tentativa de cura, daquela busca de sobrevida, aquele transplante. Como é que aquele transplante, quais são as reações, o que aquilo está trazendo, né? Qual que é a expectativa daquele transplante, qual órgão que é, né? Como é que está sendo o tratamento, como é que está sendo o pós-operatório, pós-transplantado, né? Como é que é a saúde desse paciente? É um paciente que tem uma saúde geral boa ou é um paciente que já está completamente debilitado, além de transplantado, é um paciente cardíaco, diabético? Bom, enfim, estudar o paciente, estudar o mal e os procedimentos que você pretende fazer. Vai ter procedimento que você vai esperar algum tempo pós o transplante. Vão ter procedimentos que você deveria ter feito lá atrás, antes do transplante, né? Na abordagem inicial, antes mesmo da cirurgia do transplante. Mas tem muito procedimento que durante o tratamento do pós-transplante você vai poder fazer, enfim, tudo é uma balança de risco. Você vai ver o procedimento, como é que está a manifestação daquele transplante, né? E a manifestação da saúde sistêmica daquele paciente. Coloca na balança de risco. Se ficar pesado, opa, peraí, o que a gente pode melhorar? Se ficar tranquilo, vamos trabalhar, vamos fazer, porque esse é o gerenciamento de risco. É feito, né, essa anamnese, esse exame físico, é elaborado o plano de tratamento, sempre dando importância para a prevenção diária, prevenção periódica, enfim. A importância, né, de ter um dentista ali perto desse paciente transplantado, que vai ser submetido ou que foi submetido ao transplante. É importante ressaltar, né, que o cirurgião dentista, ele evita, né, ele ajuda na aceitação do transplante. Através de quê? Através do favorecimento da saúde bucal. Tem muito estudo aí que comprova que o sucesso do transplante, ele acontece de uma maneira muito mais importante em paciente que tem uma saúde bucal em perfeita ordem. E o contrário também é verdade. Aquele paciente que não tem uma saúde bucal muito boa, ele acaba perdendo o transplante. E quando a gente fala perder o transplante, a gente fala de sobrevida. Porque perder um transplante, muito provavelmente, aquele paciente vai a óbito. Principalmente dependendo do órgão, né? Não é fácil retransplantar, é uma série de coisas. Então nós estamos falando de sobrevida, a importância do cirurgião dentista aí, junto desse processo. O paciente, né, que é submetido a um transplante, ele entra numa terapia de imunossupressão muito importante. Normalmente essa terapia ela é usada a ciclosporina. A ciclosporina ela é extremamente nefrotóxica e gera uma hiperplasia gengival muito grande. Tem os pacientes que geram mais, outros menos, mas de qualquer forma a gente tem que ficar de olho nisso, porque todo paciente transplantado vai entrar nesse tratamento de imunossupressão e vai muito provavelmente gerar essa questão da hiperplasia gengival. Com esse, né, dentro do tratamento, dentro da imunossupressão, dessa terapia, aumenta essa
significativamente a predisposições a infecções oportunistas, né? E você imagina, com a hiperplasia, com inflamação da gengiva, e o sistema imunológico não responde, né? Então é um quadro complicado. Se você entra nesse tratamento de imunossupressão com uma doença gengival já instalada, você está complicando muito a vida desse paciente. Então, para entrar, esse paciente tem sim que ter uma saúde bucal a melhor possível. Fica evidente, então, a necessidade de você antecipar os problemas, né? Você tem que entrar nessa fase da imunossupressão com a boca com a porta fechada, porta das doenças. Então, é muito difícil você controlar as consequências desse tratamento, dessa terapia de imunossupressão. Não só por conta da gengiva, né? Tem evolução das lesões. Já pensou, se você começa um tratamento desse, o paciente tem uma lesão e o sistema imunológico dele não responde mais para aquela lesão só tende a crescer. As cáries, né? A dificuldade gengival, se entrar uma xerostomia, então, que é muito comum, né? Porque são muitos medicamentos que esse paciente está submetido, né, a essa imunossupressão, então acaba gerando a xerostomia, aí que a coisa complica mesmo, e a qualidade de vida vai lá embaixo, e o conforto daquele paciente é muito alterado. A xerostomia é realmente um processo muito ruim, muito desconfortável. Muitas vezes, né, essa quantidade de ferida que acontece, o anestésico tópico traz algum conforto, né, aquela pomada de lidocaína, pomada de xilocaína que o paciente passa, não é a melhor coisa do mundo não, mas pelo menos reduz um pouquinho, né, a ardência e permite na hora da alimentação. Mas é muito ruim, né? Você já pensou principalmente aquele gosto de laranja, você passar antes do almoço, é uma situação um pouco complicada. Mas o anestésico tópico, sim, ele resolve e ele ajuda um pouco, sim. É um antibiótico profilático, né? Sempre nesse tipo de paciente, principalmente para as intervenções invasivas, né? Se você vai fazer algum procedimento importante, um procedimento cruento, sempre o antibiótico terapia. Eu uso 2 gramas de amoxicilina 30 minutos antes. Para aqueles pacientes que são alérgicos, eu uso a clindamicina. Então, como a gente já falou, os estudos comprovam que a rejeição ela é muito maior em pacientes que têm alguma alteração na saúde bucal, têm uma pobre saúde bucal. E repetindo, né, nós estamos falando de sucesso no transplante, nós estamos falando de sobrevida para esse paciente. Resumindo então, esse paciente, ele apresenta esse paciente que foi submetido a um transplante, em termos de dificuldade na atuação no atendimento, ele não apresenta muita dificuldade não, né? Você tem que fazer algumas manobras, tudo bem, mas nada difícil não. Ele tem um relativo risco de intercorrência, principalmente se a intercorrência, se o procedimento for um procedimento muito importante, e se o paciente estiver muito frágil, né, e a imunossupressão estiver muito importante, é um problema na hora do atendimento, algum problema trans ou pós-operatório. É importante a gente fazer essa avaliação. Então, quando o paciente ele vai receber o transplante, né, ele já traz um mal, por exemplo, o paciente que recebe o transplante de rim, porque ele já é um renal crônico, né? O paciente que recebe um transplante de algum órgão, ele já traz um problema naquele órgão, já traz uma falência naquele órgão. Então, quando ele recebe essas informações, são informações que o médico passa para ele sobre uma série de limitações, uma série de coisas que ele tem que fazer, que ele tem que deixar de fazer. Essas são as informações dadas pelo médico, mas tem muita informação, essas que a gente citou aqui nesse vídeo, que são informações dadas pelo dentista. A importância e responsabilidade sua, né, do dentista, dar a esse paciente todas essas informações, principalmente as pertinentes à prevenção diária e a prevenção da visita periódica, né? É muito importante a gente deixar claro essa importância de ter um dentista perto desse paciente transplantado.
desde antes do transplante, né? Para fazer uma adequação daquele meio bucal ali, para poder ter um sucesso no tratamento e, consequentemente, uma sobrevida. No vídeo de hoje a gente passou alguns detalhes sobre o atendimento odontológico ao paciente com o paciente que foi submetido ou que vai ser submetido a um transplante.